Olá, pessoal! E aí, assistiram o vídeo da aula passada? O que vocês acharam? Vamos dar continuidade na nossa aula de segurança no trabalho. Hoje continuando a falar sobre a evolução das leis de proteção ao trabalhador, já que vocês assistiram o vídeo e viram como foi a evolução da construção do Empire State Building, agora vamos ver a evolução das leis de proteção ao trabalhador. No ano de 1700, Bernardino Ramazzini era um médico italiano. Ele relacionou uma série de doenças que afetavam os trabalhadores daquela época. Em 1760 a 1830, na Inglaterra, ocorreu um movimento que marcou a história da humanidade chamado Revolução Industrial. Todo mundo já ouviu falar. E nesse movimento teve sua origem com a criação da máquina de fiar, da máquina a vapor e da descoberta da eletricidade. Em 1802, o Parlamento Britânico aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, a Lei de Saúde Moral dos Aprendizes, que estabelecia o limite de 12 horas de trabalho por dia, proibiu o trabalho noturno também, e obrigava os empregadores a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano e tornava obrigatória a ventilação das mesmas. Tudo isso pensando na saúde do trabalhador, no conforto e no bem-estar dele no ambiente de trabalho. No Brasil, a primeira lei de proteção ao trabalhador surgiu só em 1919, estabelecendo que o trabalhador acidentado não precisava obter qualquer prova de culpa do patrão para ter direito à indenização. Lá na década de 30, mais precisamente em 1930, início do desenvolvimento do processo industrial brasileiro. Foi quando houve a criação do Ministério do Trabalho e da Jornada de Trabalho. Foi consolidada nas leis do trabalho, a CLT, o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, tanto é que hoje a gente comemora, 1º de maio, o Dia do Trabalhador, onde tinha uma lista de obrigações trabalhistas a serem cumpridas pelo empregador e também pelo empregado. E ela cria dispositivos a serem cumpridos no campo da segurança e medicina do trabalho. O Decreto-Lei 7.036, de 10 de novembro de 1944, institui a obrigatoriedade da CIPA, que a gente comentou um pouquinho na aula passada, Comissão Interna de Prevenção de Acidente em todas as empresas. A Portaria 3.214, de 8 de junho de 78, aprova, então, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo a NR1, disposições gerais na área de segurança e saúde do trabalho, NR4, serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho, a NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, NR6, que fala sobre equipamentos de proteção individual, a NR7, que fala do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A portaria também fala da NR9, do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente vai aprender a elaborar um PPRA. A NR10 sobre saúde, segurança em serviços de eletricidade. NR12, máquinas e equipamentos, NR15, atividades de operações insalubres, NR17, sobre ergonomia, e NR18, as condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, que é uma das que a gente precisa estar bem por dentro para poder gerenciar uma obra. A NR23, que é proteção contra incêndios, NR25, resíduos industriais, NR26, sinalização de segurança. Quando a gente analisa essa figura que fala sobre o mapa do perigo, aqui mostra quais são os setores mais perigosos, que são responsáveis pelo maior número de acidentes por ano. Nós temos aí o setor, a profissão e os acidentes. Setor de serviços, 76.256 acidentes por ano. A indústria extrativa e da construção civil, 46.673. Transformação de metais e de compostos, 44.808. Escriturários, 40.371. Exploração agropecuária, 33.990 acidentes por ano.
Técnicos das ciências biológicas, bioquímicas, ou seja, da área da saúde, 29.718. Trabalhadores na fabricação de alimentos, bebidas e fumo, 23.351 acidentes por ano. Isso é da fonte do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho e também do Anuário Estatístico de Previdência Social. Em 2012 até 2018, o Brasil gastou 27,3 bilhões com acidentes de trabalho. O Brasil foi o quarto lugar no ranking entre os que mais vitimam trabalhadores. Um acidente de trabalho fatal a cada 3 horas e 38 minutos, ou seja, uma morte por acidente de trabalho a cada 3 horas e 38 minutos, isso como fonte do Ministério Público do Trabalho. As 5 partes do corpo mais atingidas por acidente, a gente olha aí nessa observação, é uma porcentagem calculada a partir do total de acidentes contabilizados no ano de 2015, que foram 612.632. O dedo é a parte do corpo mais atingida, com 19%. Pé, exceto articulados, 39.212. A mão, joelho e ombro, sendo o ombro aí com 2,7%. Quando a gente fala sobre as normas, como eu disse para vocês, a NR18, que tem o objetivo de estabelecer as diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que visa a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, na indústria da construção, a NR18 é extremamente importante para a nossa formação da área técnica, porque através da NR18 nós vamos ter todo o conhecimento para a organização, controle, planejamento e implantação das medidas também de segurança no trabalho no canteiro de obras. Ela se aplica, às atividades da indústria da construção que são constantes na seção F do Código Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, e as atividades e serviços de demolição, reparo, ou seja, reformas, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral e de manutenção de obras de urbanização. Então, todos esses segmentos se enquadram dentro da NR18. A NR18 também fala sobre obrigação e elaboração da implementação do plano de gerenciamento de riscos nos canteiros de obras, que contemplando os riscos ocupacionais, né, e suas respectivas medidas de prevenção, podem contribuir para a saúde do trabalhador. Ainda fala que as áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança e também de conforto e privacidade. E devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, ou seja, com higiene, limpeza, contemplando as seguintes instalações: as instalações sanitárias, ou seja, todo o vestiário, banheiro dos funcionários, o próprio vestiário ali na letra B, o local para refeição, o refeitório, o alojamento, quando houver trabalhador alojado. Então, todas essas instalações devem ter higiene e limpeza que contemplem o que fala na NR18. No serviço, por exemplo, em telhados e coberturas que excedem 2 metros de altura, com risco de quedas de pessoas, aplica-se o disposto na NR35, que é a NR que fala sobre trabalho em altura. Então, a própria NR18, que é sobre a instalação, né, de canteiros na construção civil, instalações da construção civil, ela mesma já cita outras NRs, como, por exemplo, a NR35, que dispõe ali, ó, esta norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. E a NR35, que dispõe sobre o trabalho em altura, também considera que o trabalho em altura é toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Então, quando ela dispõe sobre o risco de queda, né, e a gente já falou ali em cima também sobre perigo na NR18 e ela cita a NR35 e a gente fala sobre o risco, por exemplo, risco de queda, a gente entra num ponto
Risco versus perigo. O que é perigo e o que é risco? Bom, o perigo é a fonte ou situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, de doença, dano à propriedade, ao meio ambiente, ao local de trabalho, ou até mesmo a combinação desses fatores. Já o risco é a combinação da probabilidade de ocorrência e da consequência de um determinado evento perigoso. Então, existe uma diferença quando a gente fala sobre risco e perigo. O perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou até mesmo a morte. O risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Aí a gente tem uma imagem de um tubarão, né, com uma mergulhadora. Quando essa mergulhadora está, né, exposta a esse perigo, que é, no caso, o tubarão, ela está exposta àquela situação. Só que a probabilidade dela ser atacada, né, o risco dela ser atacada é quando ela toca esse tubarão, a barbatana ali do tubarão. Então, é um exemplo claro do que é para a gente risco ou perigo, para a gente saber diferenciar exatamente qual é a intensidade, né, do risco e do perigo dentro da nossa área de segurança do trabalho, da construção civil. Então, aqui, eu gostaria de fazer uma sondagem com vocês, um exercício para vocês pesquisarem ou falarem, né, de acordo com a sua percepção. Quais são os riscos e os perigos que um trabalhador pode estar sujeito em uma obra de construção? Eu gostaria que vocês escrevessem, que vocês trabalhassem um pouquinho numa pesquisa sobre isso, para a gente poder trabalhar na próxima aula, tá ok? Um abraço, pessoal, até a próxima aula.